discipulado. Isso é que Jesus fez de você e de mim, para mudar. Caleb, ele marca a história e acontece um período curto para preparar o quê? E o que vem depois de Caleb? Oi? Semana Santa. Quem falou Semana Santa? Ali, ouvi aí? Olha, meu irmão, você vai ganhar bombom, hein? Na saída aqui do bombom. Semana Santa. Caleb é para isso. Caleb é para impactar a igreja. Gente, a gente fez um estudo. A esposa do pastor Eduardo, o presidente, a Laís, a professora Laís, que é a departamental do Ministério da Mulher. Quantas conhecem a departamental do Ministério da Mulher? Que benção. A professora Laís fez um estudo aqui em BH. As igrejas mais influentes, mais relevantes, que o povo diz, ó, essa igreja aqui eu acho. Sabe qual foi a primeira igreja? Chuta aí. Hã? Chuta. Qual? Fala alto. Mão alto. Por pouco. Mas. Não, estou me referindo de todas as igrejas. Adventista, Batista, Pentecostal, todas. Oi? Adventista. Seria tão bom, meu irmão. Mas. Não. Batista da Lagoinha. Batista da Lagoinha. Foi feito isso. Depois a Assembleia. Talvez também vai ser da Lagoinha. Não sei se na Lagoinha tem Assembleia. Mas é da Pampulha, tem uma grandona lá. Adventista, já me procurei saber se vem que número. Mas isso é triste para nós. Porque a igreja adventista é relevante. Mas sabe o que as pessoas falaram? Não está mais sentindo impacto. Sabe por quê? Porque eu e você, a gente prega a verdade. Mas não é necessário só pregar a verdade. É necessário ir onde as pessoas estão. Muitos pensam e olham assim, nossa adventista é tipo uma panelinha, sabe? Fechado só para você e para mim. Você não se mistura com o povo aqui. Eu não me misturo com o povo aí. Alguns pensam nisso, dizem um circuito muito fechado. O programa da igreja é só convidar pessoas já adventistas, amigo. E é isso que eles estavam falando. Sabe? E é ruim. A missão da igreja não se restringe aqui. Durante a semana eu vim visitar e conhecer vocês. Não é só vocês que eu quero conhecer. Eu quero conhecer pessoas desconhecidas como eu conheci. Porque esse é o objetivo. Você vai ser fortalecido. Benção. Mas quem não está aqui? E essa igreja da Lagoinha viu isso, né? As ações sociais que faz e outras coisas. Eu estou dizendo que você pode investigar e pode entrar na internet. Mas é triste. Por isso que a igreja tem os projetos do Ministério da Mulher, Quebrando o Silêncio. Se envolva. Por isso que a igreja tem um Caleb. Pintar a calçada, fazer uma limpeza na cidade. Isso é uma intencionalidade, mostrar que a gente cuida também da comunidade. Ajudar quem a casa está ruim, fazer uma limpeza. A gente se torna relevante, porque cristianismo não é só a palavra. Cristianismo é ajudar. Cristianismo é se aproximar. Cristianismo é se relacionar. Cristianismo é impactar a vida das pessoas. Jesus passou mais tempo em curar e salvar do que pregar. Se a gente fizesse isso, talvez nem haveria tanta necessidade de pregar. Porque o nosso testemunho já pregaria. Sabe? E é disso que eu quero falar em poucos minutos aqui convosco. A festa vai terminar hoje, dessa semana. Eu me senti muito abençoado aqui.
Mas eu quero falar o hoje daqui. Porque talvez no outro sábado não votar, no outro, enfim. E a gente não vai vir todos os dias da semana, vai vir na quarta, vai vir no domingo, vai vir no sábado. Tem pessoas que vão ser batizadas hoje, no catre. Mas depois do batismo, é que eu quero falar com a igreja. Eu quero te convidar a você inclinar o seu rosto e vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor que estudar em nossa vida. Obrigado pelo Senhor nos ama e quer o nosso bem. Obrigado por tudo, Senhor. Abra nossa mente, nos ensina a ouvir cada vez mais a sua voz e a entender o chamado que o Senhor faz para nós. Nos ajuda a sermos bons discípulos teus. Nos ajuda, querido Pai, a levar o teu reino para aqueles que não conhecem. Nos ajuda, querido Pai, a refletir a sua imagem, o seu amor. Cuida de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso contar convosco? Quantos gostariam de fazer a inscrição ao longo dessa semana? Posso contar? Posso contar? Deus seja louvado. Mesmo se você tem tempo, compra a camiseta. Mesmo se você não vai vir poder vir todos os dias ao longo da semana do balé, compra a camiseta. Só compra. Entendeu? Só compra, já vai ajudar. Ajudar no sentido de quê? Colorir, decorar essa sala, essa igreja, com a sua camiseta. E ali depois Deus vai te dar a oportunidade de apoiar e de uma coisa você vai fazer todos vocês são a causa de Deus. Olha só, abre sua Bíblia no livro de João. João capítulo 1. E eu quero falar do chamado ao discipulado. Chamado ao discipulado. Prometo ser muito curto devido à programação que a gente tem no período da tarde. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. No seu versos 35. Quem já encontrou, diga amém. Quem já não encontrou, diga misericórdia. Amém. Misericórdia. Amém. Amém? Amém. João capítulo 1, versos 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simeão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele chamou primeiro o seu próprio irmão Simeão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair com alguma coisa boa? Respondeu-lhe Jesus: Vem e vê. Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita,
em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, 43. João, como eu disse muito bem, João, ele não faz parte dos evangelhos sinóticos. Sinótico significa unidos. Cada evangelho, Mateus, ele vem apresentar a genealogia de Jesus começando em Abraão. Marcos faz a mesma coisa, porque Mateus, ele copia de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito é Marcos, depois Mateus. E ele vai escrevendo de acordo com como Marcos escreveu. Só que Marcos vai fazer um evangelho mais reduzido. E Mateus ele amplia. Só que aí então surge o livro de Lucas. Lucas já não começa, o primeiro capítulo de Lucas ele não começa a falar que Jesus surgiu de Abraão, não. Lucas agora começa a falar que Jesus surgiu de quem? É da linhagem de quem? De Adão. Não de Davi mais. Davi é de Abraão, como Mateus e Marcos. Mas Lucas agora vem trazer a linha de Davi, de Adão. Adão foi o primeiro pai da humanidade. Por isso é que Lucas diz: como o pecado entrou por um homem, a salvação também entraria por um único homem. Mas um homem sem pecado. O primeiro homem foi o homem com pecado. Pecou, falhou. Mas o segundo homem acertou o alvo. Lucas ele vem trazer a salvação universal, que Jesus é um Deus para todos, todas as nações, não importa qual seja a etnia, qual seja a cor, a tribo, a raça, o idioma, não importa. Jesus é um Deus universal. Jesus vai além de barreiras culturais. Lucas vem apresentar isso. Por isso ele não começa por Abraão. Mateus, por ser judeu, ele começa por Abraão, porque eles queriam alcançar os judeus, porque os judeus nem acreditam que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. E Lucas vem trabalhar isso, do Deus universal. Só que João não começa mais nem Adão nem Abraão. João começa agora por quê? No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada seria feito. João começa agora a apresentar que o Verbo, tudo foi feito por meio desse Verbo. E esse Verbo estava lá no Gênesis: haja céu, haja luz, haja mar. Haja, esse verbo de Deus estava lá no início. João ele quer expressar que é um verbo transformador. É muito mais do que uma palavra, mas é uma palavra que dá vida. É uma palavra que tem ação criadora, transformadora. E é disso que João vem escrevendo. No mesmo capítulo 1, Jesus é batizado. No mesmo capítulo 1, 2 discípulos de João Batista seguem Jesus. E é o verso que a gente for lendo. João Batista repete o testemunho. E o testemunho, João Batista dá o testemunho. Mas é interessante que no verso 35,
até o verso 51 que a gente leu. João, ele tinha discípulos, e João reconheceu, sendo primo de Jesus, que Jesus é o Salvador do mundo. João olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vim preparar o caminho, mas é esse que as profecias falam. Mas a gente viu ontem que muitas pessoas duvidavam da divindade de Jesus. Muitos viam Jesus como mais um. Jesus, se nascesse no século 21, ele usaria óculos como você usa. Ele usaria camisa como você usa, camiseta, usaria gravata, usaria calça. Ele teria um carro também. Ele jogaria futebol se ele quisesse, ou se gostasse. Ele praticaria também exercício físico. Porque essa é a nossa cultura. E esse Jesus estava na multidão. Por isso que alguns olhavam para ele e davam em nada. Não tinha assim nada que você olhasse, nossa, não. Só quando você se relacionasse e ele abrisse a boca e ele falaria, porque dele jorrava as palavras de sabedoria. Amém. Mas ele era como nós, tinha a mesma característica como nós, mas não afetado pelo pecado, infectado pelo pecado. E é por essa razão que os discípulos de João olham, eles seguiram Jesus, se deparam com Jesus e seguem Jesus. E Jesus pergunta para ele, eu gosto tanto porque Jesus faz perguntas, parecem perguntas bobas, ingênuas, insignificantes, mas são perguntas que falam muito. Jesus olha ele seguindo e diz: o que vocês estão procurando? Vocês estão procurando o quê? O que vocês estão procurando? Mas eles estavam seguindo Jesus. Jesus queria ver realmente qual era a intenção que estava no coração deles. Se eles estavam só seguindo Jesus por ouvirem falar por ali que o cara faz milagre, que ele cura, que ele alimenta a multidão. Jesus estava olhando e dizendo assim: vocês estão me seguindo por quê? Qual é a vossa intenção? Por que vocês estão me seguindo? Jesus, ele não quer ouvir convicções de outras pessoas. Ele quer ouvir de sua e da minha boca. Porque você hoje está aqui num sábado como esse. Ele não quer ouvir o testemunho, o seu testemunho a partir de sua mãe. Ele quer ouvir a partir da sua experiência com ele. E ele faz essa pergunta. Muitas pessoas que foram questionadas por Jesus saíram transformadas, saíram salvas. Mas também na Bíblia existem muitas perguntas que as pessoas direcionaram para Jesus, mas várias perguntas que Jesus direcionou transformou vidas. A pessoa saiu totalmente diferente. E é por essa razão que Jesus olha e diz assim: o que vocês procuram? No verso 38. Sabe? E muitos deles disseram: vimos Jesus. Vinde e vede. Várias vezes. 3 vezes a palavra vem e vê. Vinde e vede aparece aqui nesse texto. E isso é muito importante. Quer dizer que para você ter uma experiência real com Jesus, você não pode se basear no testemunho de outras pessoas. Você tem que ir e ver. Você tem que ter sua própria experiência. Por essa razão, no verso 39, eles convidam: vem e vê. E foram eles ter com Jesus, onde ele estava morando. Num determinado período, André vai buscar o seu irmão Simão Pedro, porque eles ouviram falar de Jesus por meio de João Batista. Só que
Ele não se contentou com o testemunho de João Batista, porque ali também apareciam vários outros dizendo que é Cristo. E ele diz assim: eu preciso ver. E André convida seu irmão Pedro, Simeão, vem e vamos ver onde esse Jesus está. Vem, não se limita no que eu falo, veja com seus próprios olhos. A experiência real com Jesus, ela é pessoal. A tua experiência é sua, não é da sua mãe nem do seu pai, e do seu pai não é sua. Cada um de nós deve desenvolver um relacionamento com Jesus pessoal, porque no momento em que as lutas baterem às suas portas, as dúvidas, os medos e incerteza, essa experiência que vai lhe dar tudo, como você vai lidar com ela. Nos momentos em que talvez orações não serem atendidas, é a sua experiência com Deus que vai te fazer prevalecer em minha aprovação. Por essa razão que cada um de nós é chamado e é convidado a ter a nossa própria experiência com Jesus. Porque a experiência com Jesus é uma experiência transformadora. Meu pai, desde pequeno, me falava: filho, o homem veio do macaco. Meu pai foi um ateísta, não acreditava em Deus. E eu recebi a Bíblia por meio de um padre. Na escola, Novo Testamento, uma Bíblia pequena, e eu chegava, eu lia. Minha mãe era católica nominal, não ia, mas era católica. E eu dizia assim: pai, Deus fez o ser humano, eu não vim do macaco, eu fui criado por Deus. E eu tinha meus em torno de 5, 6 anos. E o meu pai dizia: você veio do macaco, filho? Você não estudou na história? Não leu aqueles livrinhos? E ali foi passando o tempo, e eu fui tendo esse debate com meu pai. Alguns debates ele me ganhava, outros eu ganhava eles. Certo dia eu cheguei e disse: pai, se o homem veio do macaco, me mostra a floresta onde tem macaco se transforma em homens. E ele não tinha resposta. Pai, me diz então, quem fez a vida? Como é que o ser humano nasce? E ele me dizia: é o próprio Deus. Ah, é o próprio Deus. Agora você me responde que é o próprio Deus. Então você acredita nele? Fui desenvolvendo a minha própria experiência. Por essa razão, em qualquer lugar onde eu estiver, já não terei um pai me chamando a atenção: filho, não se mete por ali, não vai por ali. Porque a palavra de Deus me mostra o caminho. O próprio Jesus me mostra o caminho. Estou falando aqui talvez para jovens. Se agarrem na palavra de Deus. Eu não sou adventista de berço, mas eu entendo, consigo imaginar o quão é difícil ser um adventista de berço. Porque ele nasce naquele meio. Ele já nasce com a lição da escola sabatina. Ele já nasce orando. Ele já nasce ouvindo falar de Jesus. Mas também ele corre o risco de achar o sábado como um dia normal, se tornar uma rotina. Ele pode também achar um risco de querer desfrutar dos prazeres do mundo, porque é algo que ele nunca experimentou. Pode despertar uma curiosidade. Mas sabe, esse é o desafio que eu vejo. Mas para você saber que o mal é mal, não é necessário você experimentar. Para eu saber que o mal é mal, não é necessário eu experimentar. Já viu aquele ditado ali? É com erro que se aprende. Já? Aqui tem? Tem. Sim. Mentira. Tem. São coisas que a gente vai repetindo, né? Que se torna uma verdade única. Quer dizer que para você aprender certas coisas, você tem que errar bastante. Mas não é necessário você errar para aprender. Aprende com o erro dos outros. Você pode aprender com os erros Dos outros. dos outros.
sem passar pela mesma experiência. Eita. Meus amigos e minhas amigas, jovem, tem a sua própria experiência. Tem a sua própria experiência. Por essa razão é que André vai. João olha e diz: o que vocês estão procurando aqui em Jesus? Qual é a vossa intenção? Porque eles eram seguidores de João Batista. E depois do momento eles disseram: vou seguir agora Jesus. E João pergunta para eles: o que vocês estão procurando? E André olha e diz: nossa, eu preciso ver esse Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. E ali, esse mesmo Deus, André olha e diz: vem e vê com seus próprios olhos e ouve com seus próprios ouvidos. Mas eu me surpreendo. E a última, as duas últimas lições. A primeira, você precisa ter sua própria experiência com Deus, porque só assim você vai ter o teu próprio testemunho. Aonde você estiver, você vai fazer Deus como seu amigo. Os valores vão estar guardados no seu coração, porque você tem a sua própria experiência. A segunda lição: André não se limita somente a ver e ouvir, mas agora ele viu, agora ele teve a sua própria experiência. Ele vai convidar quem? Seu irmão Simeão Pedro, o que escreveu, o cara que era corajoso, e agora vai e começa a falar do amor de Jesus para ele. Vem. Porque quando algo te faz tão bem, gente, você já viu aquele trem que tem todo igual aquele lugar só falar de Deus? Uma água caiu, ele vai ter tudo da graça. Aconteceu alguma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Ele vai falar tudo de Deus. Quer dizer que ele está cheio de Deus. E ele vai transbordar esse Deus. Os seus olhos vão brilhar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu não tiver amor, eu não vou dar amor. Se eu não tiver a alegria de Cristo, eu não vou dar a alegria de Cristo. Eu não vou contagiar o meu lugar. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E se a gente estiver vazio, Jesus tem que preencher eu e você, para a gente poder então sair para dar. Porque agora a gente já teve uma experiência com Jesus e Jesus nos preencheu e está nos capacitado para dar. Por essa razão, André sai e agora começa a falar para seu irmão Simeão Pedro. E Simeão Pedro olha e diz também que ele então ouvir e ver esse Jesus. André começa a fazer discípulo. Olha, talvez você não foi batizado. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Não me responda, reflete mesmo. Qual Jesus você está falando aos seus parentes? E eu não estou a falar por eu ser pastor, porque antes eu não era pastor, mas eu senti essa obrigação comigo mesmo. E Paulo dizia: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Segundo, discipulado exige pagar um preço. As pessoas que vão sendo batizadas daqui para frente, como já foram, como a nossa querida irmã, eles são bebês. Eu e você precisamos nos aproximar e orientar. Cuidar. E como é que é cuidar? O bebê já consegue andar sozinho? Não. Ele vai engatear, marcar depois passinho, depois andar, depois correr. Ali quando você pergunta: cadê o bebê? Já está lá na praça, você tem que correr ali para pegar ele.
Porque ela já está pronta, já está mostrando, mas já estou independente, já não dependo mais do colo. Na vida espiritual é a mesma coisa, mas exige um preço. Sabe o preço de você ouvir ele ou ela, as lutas que enfrenta, orar por ela, visitar ela. Em alguns momentos mesmo, a gente entrar em igreja com recurso. E isso é o discipulado. Mas como eu disse, ninguém dá aquilo que não tem. Nós só poderemos dar quando a gente estiver cheio de Jesus. É por essa razão que André, Simeão e Pedro ouviram e viram, mas eles não se limitaram nisso. Eles foram buscando cada vez mais pessoas e chegaram até Filipe. Filipe demonstrou até Natanael, Filipe e Natanael. André para Simeão Pedro para Filipe e Filipe para Natanael. Um foi buscar o outro. E a última lição que eu quero aqui falar com você. Eu aprendi aqui no Brasil. Se vocês me vissem passar por ali na avenida de Vespasiano, sem saber que eu sou vosso irmão em Cristo, você me convidaria talvez para almoçar, não é verdade? Mentira ou verdade? Verdade. Não tem receio, eu também convidaria mesmo. Por quê? Por quê? Vamos lá, por quê? Não me conhece. Não me conhece. E não é errado. Eu aprendi algo aqui no Brasil, e até luto, sabe? Luto. Porque eu vi muito ingênuo aqui no Brasil, sem maldade. E eu depois vou explicar por que sem maldade. E agora chegou, amor é fácil, porque a gente, a nossa educação, quando você conhecer ali alguém, não lhe coloca na rua, não lhe recebe no portão, e lhe convida para entrar e dar um pouco. O entrar fica só no quintal, mas já é grande coisa. Lhe dá um pouco de água ali, e na medida que a confiança vai aumentando, lhe coloca na varanda sala depois já fica em casa. O mineiro é assim, eu gosto do mineiro. O mineiro, quando você faz boa amizade com o mineiro, é família, ele já te leva, mora ali na sala, da sala ele leva na cozinha, ali vai te mostrar os pássaros, ali vai te mostrar o cachorrinho. Quer dizer que você é amigo, porque você não faria isso para um desconhecido, porque o mundo está perigoso. E isso não é errado. Eu depois estou entendendo, não tem razão, Deus tem razão. Porque a sociedade na qual a gente vive aqui é perigosa. E eu entendi isso. E é razão pela qual mesmo não dá para ser qualquer desconhecido. E agora então vou aplicar algo. Quantas e quantas pessoas vêm aqui na igreja sem conhecer ninguém? Tem? São poucas. Como por exemplo, tem pessoas que conhecem a nossa igreja pela TV Novo Tempo, graças a Deus pela tecnologia. Mas a maior parte é por um amigo, um parente. Não é verdade? Eu e você aceitamos a fé, a mensagem de Cristo por meio de um amigo. Eu fiz. Foi por meio de um amigo do meu irmão, e aí eu fui conhecendo a mensagem da fé cristã. E o meu irmão também foi partilhando comigo. E eu contei. Hoje, as coisas se fazem com relacionamento, com amizade. Porque se eu não tiver amizade, eu vou ser desconhecido. Então, olha para os amigos que você tem. Olha para as pessoas que você já conhece e tem uma confiança. Aqueles são os teus ciclos de discipular, de alcançar eles. Talvez vai ser por um almoço, talvez vai ser por um conselho, por uma amizade, jogar uma partida de futebol, vôlei, basquete, tomar um sorvete, sair daqui desse ambiente, ir na praça. Esses vão ser o ciclo, porque eles já são seu amigo.
E quando você vir falar do amor de Jesus, vai ser fácil, porque eles te conhecem. É isso que André fez para Pedro, e Pedro, junto com André, fizeram para Filipe, e Filipe foram para ter com Natanael. Só que Natanael teve um preconceito. Pode vir coisa boa de... O que ele fala? Pode vir coisa boa de... Nazaré. Sabe por quê? Nazaré era pequeno. Bem, vamos imaginar. Vespasiano é metropolitana, né? É metropolitana. A grande BH. E o BHense, por nascer lá na capital, vai dizer assim: Vespasiano está bem longe. Às vezes nem aparece no mapa. Não sei qual é o tamanho do Vespasiano, mas talvez é bem grande. Não estou dando exemplo. Mas me fala então uma cidade mais pequena daqui de BH. Mais pequena que nem aparece no mapa. Tem 5 mil habitantes. Tem? Não tem, né? BH é grande, né? É grande demais. Louvado seja Deus. Mas imagina se Vespasiano tivesse 7, 8 mil habitantes. Dependesse de outras cidades. Ia dizer, e tivesse uma farra ruim de criminalidade, coisas ruins. Vou dizer assim, quê? Pode vir coisa boa de lá? Esqueci isso, lá tudo está perdido. É isso que Natanael falou. Mas Filipe olha e diz: vem e vede. Tira a sua própria conclusão. Porque Filipe estava sendo preconceituoso. Deixa eu te falar uma coisa. E a última lição. A primeira. É necessário. Primeira lição que a gente viu. Você ter o teu próprio testemunho pessoal com Cristo. A segunda. Quando você tiver o teu próprio testemunho pessoal com Cristo, se relacionar com Ele, você vai estar cheio dele e você vai ter a capacidade de falar para outros. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. É a segunda lição. E a última lição que eu quero terminar. Independentemente de onde você nasceu, o lugar onde você nasceu, a família onde você veio, não determina o que Deus quer fazer em você. Não determina. Eu vim de uma família pobre. Meu pai estudou, mas por certas decisões que ele tomou, isso nos levou a uma determinada dificuldade na vida. Tinha muito dinheiro. Até então, os meus irmãos é que desfrutaram. Eu já era. Meus irmãos desfrutaram dos bens e daqueles privilégios que o meu pai tinha. E eu não. Eu nasci no tempo da guerra. Não. Um ano depois do início da guerra. No meu país começou a guerra civil. E é difícil a comida chegar na capital, porque tudo se produz no interior. A capital só tem indústria, onde o dinheiro circula. E o meu pai tinha esses privilégios, mas eu não usufruí dele. E por situações, ele foi perdendo escolhas, decisões erradas que foi tomando. E na família, a família africana é alagada, sabe? Não se resume só pai, mãe e filhos. É no segundo e às vezes até terceiro graus. A irmã da mãe é mãe, o irmão do pai é pai, os primos é irmão. E pela situação e a realidade da minha família, num sentido mais resumido, restrito, meu pai, minha mãe e meus irmãos, nós estávamos condenados a ser um criminoso. Teríamos tudo para ser um criminoso. Mas meu pai era muito duro na educação, mesmo não sendo cristão. Nada contra quem furou a orelha. Mas se eu furasse a orelha, ele me dizia: você esquece, você é meu filho, esquece que aqui é sua casa. Se eu ouvir a polícia te prendeu, você fez alguma coisa na rua, eu vou dizer para a polícia que deixar mais um dia lá na cadeia. E ele olhava e dizia assim: estava essa casa aqui, estava esse carro, esse é meu. Trabalha, estuda e trabalha também para ter o tempo. Porque isso é
meu. No início talvez achava duro, né? Mas hoje ele entendo. E é dele mesmo. Olha que rabo duro toda noite. Eu não entendi isso. Mas hoje eu louvo as coisas que ele me dizia, a maneira como ele me instruía, porque eu entendo hoje. Mas a educação firme e dura dele me protegeu de muitos maus. Porque hoje tenho amigos que já estão mortos pela droga, bebida e várias outras situações. Até mesmo questão de relacionamento. Eu olhava para mim, mesmo não sendo cristão, dizia assim: você só vai me apresentar aqui a alguém quando você decidir quem é a pessoa que você quer casar com ele. Fora disso, não me coloca que pessoa em casa. Isso é duro. Mas eu depois disse: tem razão, louvado seja Deus por esse ensinamento. E ali tem alguns membros da família, sabe? Irmãos, todos nós vemos da mesma barriga. Mas a vida é assim: eu vou formar minha família, meu irmão vai formar sua família. A partir das escolhas dele, uns vão sobressair, outros não. E essa às vezes é a situação da vida. Só que às vezes uns vão tendo posse e vão esquecendo dos outros, vão se afastando por causa das escolhas novas que você fez. E a gente tinha essa condição. Mas quando eu conheci esse Cristo, adolescente, foi me ampliando e me trazendo propósito de vida. Até então, estudei, os irmãos da minha mãe contribuíram na minha formação, e eu trabalhei duro e disse assim: eu tenho um sonho no coração de fazer teologia. Deus me chamou desde pequeno, mas eu não quero fazer teologia em Angola, porque lá tem faculdade de teologia, mas eu quero fazer para a Europa, para a Alemanha, fora de Angola. Mas agora eu não tinha dinheiro, pai pobre, filho de pobre, eu disse: eu tenho que trabalhar duro. E eu fui trabalhando duro. E assim acumulei dinheiro, anos, durante 3 anos. Deixei os meus irmãos, já tinham família, alguns lutaram para terminar a faculdade. E eu voei para cá. Só com 2 malas, roupa, calçado para usar durante 4 anos, roupa para usar durante 4 anos, mas Deus me deu em dobro. Faculdade que era um valor de pagar 3 faculdades lá, e lá eu não estava conseguindo isso, e aqui uma faculdade que era equivalente ao valor de 3 lá eu consegui aqui. E eu me formei, quebrei o ciclo dos meus irmãos, sou o único até o momento ser formado. É triste assim, a minha família gosta de estudar, gosta de se dedicar no estudo. Mas eu olho para trás e sei, é triste. Mas eu tive que quebrar esse ciclo. Mas eu parei e pensei, existiram muitas pessoas que me estenderam a mão e outros que não me estenderam. Pessoas até que me humilharam quando eu apresentei esse meu sonho. E eu olhei: se eu não fazer, se eu não correr atrás, tive que vender trufo aqui no Brasil. Sou ardente, escaldante, e vender trufo para não gastar o meu dinheiro. Conheci boas pessoas e pessoas ruins. Mas quando eu olho para o passado, eu vejo e digo assim: o amor de Jesus que Ele foi colocado em mim me ajudou a enfrentar lutas e alcançar sonhos e mudar, quebrar o ciclo da minha família, em que pessoas que não me estenderam os braços hoje olham e dizem: valeu a pena. Sabe? E Deus provou através de mim, pela sua misericórdia, porque eu não merecia nada, não mereço nada, que o lugar onde a gente nasce não determina quem nós seremos. E eu quero dizer, terminar com isso, porque quando você estiver cheio de Jesus, Deus vai colocar impossível até no teu coração,
que para Ele é possível. Mas em primeiro, você ter a própria experiência com Jesus. Só assim você vai buscar outros. E a partir da experiência que você tem com Jesus indo alcançando outros, Deus vai colocar sonhos grandes no teu e no meu coração. De que o lugar aonde você sai não vai determinar quem você será. Assim, o lugar onde Jesus saiu não determinou quem ele seria. Enquanto a minha irmã vai cantar, durante a semana eu já fiz muito apelo. E eu vou fazer diferente. À medida que a minha irmã vai cantar, você pode se colocar em pé. E se você gostaria de dizer assim, eu quero ser um discípulo seu, para mim fazer discípulos, independentemente das minhas falhas, da minha história, do lugar onde eu nasci, do lugar onde eu cresci, da família onde eu nasci e cresci. É para aquilo que o Senhor quer fazer em mim.